Vetores. Vamos fazer uma motivação para o estudo de vetores, principalmente na física e na engenharia. Vamos considerar um movimento de uma partícula em uma dimensão ao longo de um eixo, né? Uma situação bem simples. Então, a partícula só pode se mover ao longo daquele eixo ali. Então, posição ali inicial e temos a posição final. Então, ela tem uma distância entre esses dois pontos, 3, né? E nós dizemos então que o deslocamento é um deslocamento de 3 unidades. Já nessa outra situação bem parecida, a posição inicial está ali, a posição final está à esquerda da posição inicial. A distância é a mesma, né? Mas nós aqui nessa situação nós dizemos então que o deslocamento, né, que é a posição final menos a posição inicial, é menos 3, né? Apesar da distância ser a mesma, 3. Então, num movimento em uma dimensão ao longo de um eixo, basta o sinal de mais ou menos, ele nos caracteriza completamente em que direção e sentido nós estamos indo, né? A partícula está se movendo, então sinal de mais significa deslocamento positivo, movimento em direção para a direita, que é o sentido positivo do eixo, e sentido da seta ali, né? E deslocamento negativo, sinal negativo, deslocamento então para a esquerda, o sentido contrário ao sentido positivo estabelecido no eixo. Já o movimento no espaço bidimensional ou no espaço tridimensional, só o sinal não é necessário. Nós vamos precisar de uma seta, nós vamos usar uma seta, vamos chamar essa seta de vetor, que ela aponta na mesma direção e sentido do movimento e cujo comprimento representa a distância do ponto inicial até o ponto final da seta. Então, por exemplo, nessa situação, que pode ser tanto no espaço bidimensional e tridimensional, a partícula está se movendo desde um ponto inicial A até o ponto final B, mas ela se move ao longo daquela curva ali. Só que nós vamos, para representar então esse deslocamento, nós vamos usar o vetor que é o vetor, essa seta que começa em A e termina no ponto B. O comprimento dessa seta é a distância entre o ponto final e o ponto inicial. Então, esse é o vetor deslocamento. O comprimento da seta descreve então a distância entre os pontos inicial e final, e não a verdadeira distância percorrida pela partícula, né? A partícula se move ao longo da curva e não ao longo da reta necessariamente, né? Vetores podem descrever outras grandezas físicas, não apenas o deslocamento, né, de partículas. Podem descrever a força, né, em situações também como podem descrever a velocidade, né? Vetores do ponto de vista geométrico. No espaço bi ou tridimensional, os vetores são representados geometricamente por setas. A seta tem um ponto inicial e um ponto final. A direção e o sentido da seta indicam a direção e o sentido do vetor. O comprimento da seta descreve a magnitude do vetor. A notação que nós vamos usar sempre vetores, nós vamos usar letras minúsculas em negrito, então nossos vetores podem ser chamados por A, K, V, W, X, sempre com letras minúsculas em negrito, enquanto que os escalares são os objetos que não são vetores, são os números reais, então escalares, em outras palavras, são números reais, nós vamos usar simplesmente as letras minúsculas em itálico. Igualdade entre vetores. Então, se eu tenho um vetor V igual a um vetor W, né, dois vetores V são iguais ou equivalentes se tiverem o mesmo comprimento, a mesma direção e apontarem no mesmo sentido, né? Então, geometricamente, dois vetores são iguais se forem translações um do outro. Aí estão
quatro vetores iguais, né, ou equivalentes, eles têm a mesma direção, o mesmo sentido, e as flechas todas têm o mesmo comprimento, então elas têm a mesma magnitude. Se eu tiver dois pontos, um ponto A e um ponto B, o vetor que tem ponto inicial em A e ponto final em B é representado assim, né? O vetor, posso chamar ele de V, né? V minúsculo é o vetor, então, AB, com aquela setinha em cima, então representando o vetor que tem ponto inicial A, ponto final B. O vetor nulo é o vetor onde os pontos A e B são idênticos, então o ponto inicial e o ponto final são idênticos, então é um vetor que tem magnitude zero também, comprimento zero, né? E a notação que nós usamos é zero em itálico para o vetor nulo. Uma definição. Se V e W forem vetores, então a soma, o vetor soma, representado por a soma V mais W, é um vetor também. E a soma de dois vetores também é um vetor, e esse é o vetor do ponto inicial de V ao ponto final de W, quando os vetores estiverem posicionados de tal forma que o ponto inicial de W é o ponto final de V, como mostra aí a figura. Então, o ponto final inicial de W é o ponto final de V. Então, os dois vetores estão assim posicionados, então V mais W é aquele vetor que inicia em V e termina em W. Observe o seguinte, que se eu tiver um vetor V e aí considero um outro vetor W, posiciono o vetor W, ou seja, translado ele, se ele não estiver nessa posição, eu translado ele, eu posso sempre fazer uma translação de vetores, então esse vetor não muda nem a direção, nem o sentido, nem a magnitude, eu coloco ele nessa posição, de forma que o ponto inicial de W é o ponto final de V, então a soma de V com W é este vetor, né? V mais W. Mas eu poderia fazer diferente, eu poderia colocar o vetor W assim, né? Paralelo, né? E colocar o vetor V de tal forma que agora a parte inicial do vetor V é a parte final de W. E a soma desses dois vetores, agora nesse sentido, né? Somar primeiro W mais V, é esse vetor aí em preto que coincide com o vetor V mais W. Então nós temos aí a regra do paralelogramo para obter a soma de dois vetores, V mais W ou W mais V, tanto faz, nós acabamos de ver que é a mesma coisa, né? E para obter essa soma dos vetores V e W, eu posso construir o paralelogramo gerado por esses dois vetores, colocando então a origem dos dois vetores no mesmo ponto inicial, né? Então o ponto inicial de V igual ao ponto inicial de W, então a partir daí eu gero o paralelogramo e o vetor soma estará sobre a diagonal do paralelogramo. Então, com essa regra do paralelogramo eu ainda consegui essa relação, essa propriedade, a propriedade comutativa da soma, né? V mais W é igual a W mais V, né? Então, usando isso para o vetor, somando o vetor 0 ao vetor V, né? Eu tenho então que 0 mais V é V mais 0, que é o vetor V. Uma definição. Se V for um vetor não nulo e K for um número real, um escalar, então o múltiplo escalar K vezes V é definido como sendo um vetor, né? É um vetor cujo comprimento é módulo de K vezes o comprimento do vetor original, do vetor V. Né? O K pode ser positivo ou negativo, então o comprimento desse novo vetor será módulo de K vezes o comprimento do vetor original. A direção é a mesma, da direção de V, e o sentido é o mesmo se K for positivo, o mesmo sentido de V, e será o sentido oposto de V se K for negativo. K vezes V será definido como sendo o vetor nulo, tanto se K for zero ou se V for o vetor
nulo. Então, por exemplo, se eu tenho aquele vetor V ali, com aquela direção, aquele sentido e aquela magnitude, então o vetor V tem a mesma direção, o mesmo sentido, e a magnitude é multiplicada por 2, né? Já o vetor vetor 1 meio vezes V, né, tem a mesma direção e o mesmo sentido de V, mas a magnitude é a metade, né, o comprimento da seta é a metade. O vetor menos 1 vezes V, né, é o vetor que ele tem a mesma direção de V, tem a mesma magnitude também, mas tem o sentido oposto, porque K, né, a constante, o número que está multiplicando, o escalar que está multiplicando o vetor é negativo, então eu pego o sentido oposto ao vetor V. Por exemplo, menos 3 meios vezes V tem o sentido oposto ao vetor V, mesma direção, né, sentido oposto, e magnitude 3 meios, 1,5 vezes a magnitude do vetor original. O vetor menos V, então, ele é definido assim, é o menos 1 vezes V, né? Então, o vetor menos V é chamado também o negativo de V. Ele é praticamente um vetor idêntico, ele só tem o sentido oposto, né? Tem a mesma direção, a mesma magnitude, mas o sentido oposto. Vamos definir agora a subtração de dois vetores, já que temos definimos o negativo de um vetor, né? Já temos a soma. Então, a subtração, a diferença V menos W, se eu tenho dois vetores V e W, a sua diferença é definida assim, como a soma de V do primeiro vetor com o negativo do segundo. Né? A soma do primeiro vetor com o negativo do segundo. Então, a soma de V com menos W. Então, geometricamente, isso é assim, né? Temos os dois vetores V e W, vou fazer então a subtração de V com W, a diferença de V para W. Então eu considero o vetor menos W, o negativo de W, e aí somo, usando a regra do paralelogramo, considerando então o paralelogramo gerado pelo vetor V e pelo vetor menos W, e aí pego a diagonal do paralelogramo, esse é o vetor V menos W, ou vetor V mais menos W, né? E agora eu posso transladar esse vetor até fechar o triângulo ali. Então, se eu tenho dois vetores V e W, a sua diferença, né, V menos W, é esse vetor que tem ponto inicial, o ponto final do vetor W e ponto final, o ponto final do vetor V. Particular, no caso especial, se V for igual a W, né, então o ponto inicial do vetor V menos V é o ponto final de V. Mas o ponto final deste novo vetor V menos V também é o ponto final de V. Então eu tenho o ponto final igual ao ponto inicial para este vetor V menos V. Então este vetor é o vetor nulo, que é o único vetor que tem o seu ponto final igual ao ponto inicial. Vetores em sistemas de coordenadas. Em sistemas de coordenadas bidimensionais ou tridimensionais, o que vai caracterizar o vetor para nós é que ele sempre vai ter a ponto inicial na origem, já que os vetores podem ser transladados livremente, né, desde que eu mantenha então a magnitude, a direção e o sentido. Né, esses vetores são todos equivalentes. Então eu vou estipular que o vetor inicial, o ponto inicial de V, seja a origem. Então, num sistema bidimensional, este vetor então está completamente especificado, já que ele tem ponto inicial, origem, se eu souber o seu ponto final, que então vamos supor que seja aquele ponto com coordenadas V1, V2. Então eu vou dizer que este vetor será representado assim pelas suas componentes V1, V2, e ao invés de parênteses eu vou usar aquele colchete angulado, né? Então aquele par de números reais, V1 e V2, representa então as componentes do vetor V. Eles nada mais são do que as coordenadas do ponto final do vetor V, já que o ponto inicial é sempre a origem.
O vetor nulo, né, então tem as coordenadas, ele corresponde à origem, né, então eles têm as coordenadas, ambas as coordenadas 0. Num sistema tridimensional, então um vetor V também tem ponto inicial na origem, então o ponto final é que determina, especifica totalmente o vetor, né? Então se eu tenho o ponto final com componente, coordenadas V1, V2 e V3, o vetor V então será representado assim, com aquele colchete angulado, então com as componentes V1, V2, V3, também uma trinca de números, né? Só que essa trinca de números não representa um ponto e sim um vetor, o vetor que parte da origem e termina neste ponto. Assim como no espaço bidimensional eu tenho o vetor nulo representado por uma dupla de números 0, né, por dígito 0, então uma trinca de zeros representa o vetor nulo, a origem, né, no sistema de coordenadas x, y, z. Uma observação, o ponto V1 com coordenadas V1, V2 e V3, ele usa essa notação do colchete. Então o colchete, o parênteses V1, V2, V3 entre parênteses significa o ponto com coordenadas V1, V2, V3. A lista V1, V2, V3 entre colchetes angulados representa então o vetor com componentes V1, V2 e V3, então, que são números reais, que nada mais são que as coordenadas do ponto final do vetor V. Dois vetores são iguais ou equivalentes se e somente se suas componentes correspondentes são iguais. Então, por exemplo, o vetor com componentes ABC é igual ao vetor com componentes 1, menos 2, 5, se e somente se as componentes correspondentes são iguais, ou seja, A é igual a 1, B é igual a menos 2 e C igual a 5. Operações aritméticas com vetores. Vimos a operação de soma, que é para somar dois vetores geometricamente. Poderíamos usar a regra do paralelogramo e obter a soma como a diagonal do paralelogramo gerado pelos vetores V e W. Podemos usar então geometricamente essa definição para, dado dois vetores V e W, dado dois vetores através de suas componentes, podemos mostrar através de semelhança de triângulos, usando aquela figura ali, que a diagonal do paralelogramo gerado por V e W tem componentes V1 mais W1, V2 mais W2, onde V1, V2 são as componentes de V e W1, W2 são as componentes de W, ou seja, para somar dois vetores, nós podemos somar as componentes correspondentes. Se nós tivermos um vetor V com componentes V1 e V2 e um escalar K, um número real K, podemos usar aquela figura ali embaixo com semelhança de triângulos para deduzir que o vetor K vezes V terá componentes K vezes V1, K vezes V2, ou seja, o vetor, para multiplicar um vetor por um escalar, por um número real K, basta multiplicar todas as componentes pelo escalar. Então temos o seguinte teorema: se V for um vetor com componentes V1 e V2 e W for um vetor com componentes W1, W2 de um espaço bidimensional e K for um escalar qualquer, então o vetor soma, né, V mais W é obtido, então somando as componentes correspondentes, V1 mais W1, V2 mais W2. O vetor diferença é obtido, então, fazendo-se a diferença componente a componente, V1 menos W1, V2 menos W2. E o vetor multiplicação, né, K vezes V, é obtido multiplicando, então, todas as componentes do vetor V pelo escalar K. Analogamente, se V é um vetor, V e W foram vetores no espaço tridimensional com componentes V1, V2, V3 e W1, W2, W3 respectivamente, e K for um escalar qualquer, então a soma será definida então como a soma dos
componente a componente. Então agora ao invés de duas componentes eu tenho três componentes, a diferença da mesma maneira e a multiplicação por um escalar também da mesma maneira. Multiplico todas as componentes do vetor V pelo escalar K. Neste exemplo, então, vamos ver como é simples fazer operações com vetores num sistema de coordenadas tridimensional, por exemplo. Temos dois vetores aí, V e W, V coordenadas 1, menos 2 e 4, W coordenadas menos 3, 0 e 5. Então vamos obter o vetor soma. Para obter a soma dos dois vetores é facílimo, basta somar componente a componente, ou seja, 1 menos 3, menos 2 mais 0, 4 mais 5 são as componentes, ou seja, o vetor soma menos 2, 9. O vetor, por exemplo, o vetor duas vezes V, um múltiplo escalar de V, para obter o vetor duas vezes Z, basta multiplicar por 2 todas as componentes do vetor V, ou seja, 2 vezes 1, 2 vezes menos 2, 2 vezes 4, então o vetor 2V é 2, menos 4, 8. Já o vetor menos W, eu preciso multiplicar por menos 1 todas as componentes do vetor W, ou seja, apenas troco de sinal. Então, o vetor menos W é 3, 0, menos 5. Já o vetor 3V menos 2W, então eu multiplico por 3 o vetor V, depois multiplico por 2 o vetor W e faço a diferença. Então, 3V dá aquele vetor 3 menos 6 menos 12, menos 2 vezes W dá esse vetor 6, 0 menos 10, então basta fazer a soma agora, então dá o vetor 9 menos 6, 2. Vetores com ponto inicial fora da origem. Vamos considerar o seguinte problema. Encontrar as componentes do vetor P1, P2, o vetor com ponto inicial em P1, que tem coordenadas x1, y1, é o ponto P1, com coordenadas x1, y1, e o ponto final do nosso vetor P1, P2 é o ponto P2, que tem coordenadas x2, y2. Esse é o nosso problema. Esse é um vetor que não tem ponto inicial na origem, né? Então vamos considerar a seguinte figura. Eu vou considerar os seguintes vetores. O vetor OP1 é o vetor com componentes x1, y1, e o vetor OP2, o vetor com componentes x2, y2. E vou observar o seguinte, que o vetor P1, P2 é o vetor que inicia no final de OP1 e termina no final de OP2, então ele é o vetor diferença, ele é OP2 menos OP1. OP2 tem componentes x2, y2, enquanto OP1 tem componente x1, y1. Para subtrair dois vetores, subtraímos as componentes correspondentes, né? Então já sabemos como fazer isso. Então as componentes do vetor P1, P2, o vetor que começa em P1 e termina em P2, são dadas pelas expressões x2 menos x1, y2 menos y1. Então eu subtraio as componentes correspondentes partindo do ponto final menos o ponto inicial. Então nada mais do que o ponto final menos ponto inicial. De forma semelhante, no espaço tridimensional eu só tenho uma componente a mais. Então P1, P2, o vetor com ponto inicial no ponto P1 com coordenadas x1, y1, z1, e ponto final no ponto P2 com coordenadas x2, y2, z2. Então é o vetor P1, P2 que tem coordenadas x2 menos x1, y2 menos y1 e z2 menos z1. Então vamos destacar isso num teorema. Então se P1, P2 for um vetor no espaço bidimensional com ponto inicial no ponto P1 com coordenadas x1, y1, e ponto final no ponto P2 com coordenadas x2, y2,
P1, P2 terá componentes x2 menos x1, y2 menos y1, ou seja, as coordenadas, componentes do vetor P1, P2 nada mais são do que da diferença das componentes do ponto final menos o ponto inicial. Analogamente, se P1 e P2 for um vetor no espaço tridimensional, com ponto inicial em P1, agora com coordenadas x1, y1, z1, ponto final em P2, coordenadas x2, y2, z2. Então, P1 e P2 é o vetor que tem componentes, a diferença das coordenadas dos pontos finais iniciais. Então, x2 menos x1, y2 menos y1 e z2 menos z1. Por exemplo, então, temos os seguintes pontos, P1 e P2, são dois pontos aí no espaço bidimensional. Então, o vetor P1, P2, o vetor que tem início no ponto inicial em P1 e ponto final em P2, tem componentes 3 menos menos 1, que dá 4, 2 menos 3, que dá menos 1. Então, componentes 4 menos 1. Já no espaço tridimensional tenho esse ponto A com componentes coordenadas 1, 4, menos 2, ponto B com coordenadas 3, 4 e 5. Então o vetor AB com ponto inicial em A, ponto final em B, é um vetor com componentes 3 menos 1, 4 menos 4 e 5 menos menos 2. Então dá 3 menos 1 que dá 2, 4 menos 4, 0 e 5 mais 2 que dá 7. As regras ou propriedades da aritmética vetorial. Vamos resumir essas propriedades no seguinte teorema. Dados quaisquer vetores u, v e w e quaisquer escalares a e b, as seguintes propriedades são válidas. Propriedade A, u mais v igual a v mais u, é a propriedade comutativa da soma. Propriedade B é a propriedade associativa da soma de vetores. A propriedade C é a existência do elemento neutro da soma, que é o vetor nulo, ou seja, 1 mais 0 é a mesma coisa que 0 mais 1, é a mesma coisa que não fazer nada, né, com a soma é igual ao vetor U. Propriedade D é a existência do elemento inverso da soma. Então, sempre para qualquer U sempre existe o vetor menos U, que ao somar U com menos U dá sempre 0. Propriedades de E até H se refere à multiplicação por escalar, a propriedade E é associativa, a propriedade F e G distributiva da multiplicação em relação à soma, e a propriedade H é a existência do elemento neutro da multiplicação, que é o número 1, não, o número 1 vezes qualquer vetor U é o próprio vetor U. Nós não vamos demonstrar todas essas propriedades, né, todos os resultados desse teorema. Vamos demonstrar apenas a propriedade B algebricamente, só para título de ilustração. Então, para vetores no espaço bidimensional, se eu tiver dois vetores U e V, com componentes U1, U2 e V1, V2 respectivamente, e aí está o vetor W, um terceiro vetor que será somado à soma desses dois, o vetor W com componentes W1, W2. Então, a soma dos dois vetores iniciais, U mais V, somado ao vetor W. Vamos escrever isso componente a componente, né? Então, somando os vetores U mais V, depois devo somá-los ao vetor W. Somando componente a componente, é isso que eu tenho. Agora vamos usar a propriedade associativa dos números reais. Então, a propriedade associativa será usada na componente 1 e na componente 2 desse último vetor. Então, esse último vetor pode ser escrito assim, né, usando a propriedade associativa dos números reais para as duas componentes, para ambas as componentes. Agora, eu vou decompor esse vetor numa soma do vetor U com o vetor V mais W. Né? Aí está o vetor U e ali está o vetor V mais W, dessa forma. Então, somando primeiro U mais V e depois somando W, é a mesma coisa que somar primeiro V mais W e depois somá-lo com o vetor U. Podemos fazer também a demonstração geométrica dessa propriedade B, a título de ilustração. Vamos tomar um vetor U, aí vamos colocar um vetor V que inicia no final do vetor U, e o vetor W que inicia no final do vetor
V. Vamos somar U e V. Aí está a soma do vetor U mais V. Vamos somar o vetor U mais V com o vetor W. Aí está a soma do vetor U mais V, do vetor roxo, com o vetor W. Então, U mais V mais W, somando primeiro, né, entre parênteses, U mais V, e depois somando isso com W. Vamos somar os vetores V e W. Aí está a soma em vermelho, a soma de V com W. E agora vamos somar U com V mais W, somar o vetor U com o vetor vermelho e obter então o vetor U mais o V mais W. O V mais W é o vetor vermelho, o vetor já calculado, então por isso o parênteses. E aí eu observo que o vetor verde é igual ao vetor marrom, ou seja, U mais V mais W é igual ao vetor U mais V mais W. Então vale a propriedade associativa, essa demonstração geométrica dessa propriedade da soma de vetores. Norma de um vetor. A norma, comprimento ou magnitude de um vetor V é a distância entre o ponto final e o ponto inicial do vetor V. Na notação, então, se eu tenho um vetor V e eu coloco V entre duas barras, isso significa então a norma de V, o comprimento ou magnitude. Então, a norma de V é o vetor V entre duas barras, né? A distância entre o ponto final e o ponto inicial de V, ela não é alterada por translações. Então, podemos supor que o ponto inicial de V está sempre sobre a origem, né? Então não há problema nenhum, já que isso não vai alterar o comprimento do vetor, né? Se fizermos uma translação e colocá-lo ele sobre a origem, mantendo a direção e o sentido. Então aí está o vetor V sobre a origem, com componente ponto inicial origem, ponto final um ponto V1, V2, né, componentes V1, V2. Então, usando o teorema de Pitágoras, podemos calcular a diagonal ali, a hipotenusa daquele triângulo retângulo, que nada mais é que o comprimento do vetor V, então a norma de V. Então, a norma de V é a raiz quadrada de V1 quadrado mais V2 quadrado. Em 3 dimensões, se eu tenho o ponto final V1, V2, V3, o ponto inicial é a origem, 0, 0, 0, então a norma de V é o comprimento daquele segmento ali, a raiz quadrada de V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado mais V3 ao quadrado. Um exemplo. Temos um vetor V com componentes menos 2, 3, um vetor no espaço bidimensional. Então, o vetor 10 vezes V, eu multiplico por 10 as componentes, né, de V, então 10 vezes 2 dá menos 20, 10 vezes 3 dá 30. Temos aí um vetor W com componentes 2, 3, 6, um vetor do espaço tridimensional. Então, a norma de V é a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes do vetor V. Então, menos 2 quadrado mais 3 quadrado dá 13, norma de V, então, a raiz de 13. A norma do vetor 10 vezes V é a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes do vetor 10V. Esse vetor tem componentes menos 20 e 30. Então, isso dá a raiz quadrada de menos 20 ao quadrado mais 30 ao quadrado. Então, fazendo a conta aí da raiz quadrada de 1.300, que eu posso escrever isso como 13 vezes 100, então dá a raiz quadrada de 13 vezes a raiz quadrada de 100, que é 10. Então, isso é 10 raiz quadrada de 13. Note que não será uma coincidência que o comprimento do vetor 10 vezes V é 10 vezes o comprimento de V. 10 vezes a raiz quadrada de 13. Para um vetor no espaço tridimensional, temos o vetor W, comprimento de W, a norma de W, raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes. Então, raiz quadrada de 2 quadrado mais 3 quadrado mais 6 ao quadrado da raiz de 49, que é 7. Então, uma observação. Vamos observar, então, que quando a gente tem um vetor V qualquer, pode ser um espaço tridimensional, com componentes V1, V2, V3, e K, um escalar, seja um número real, então eu tenho um vetor K vezes V, que é a componente, eu multiplico por K todas as componentes do vetor V, então para obter esse vetor K vezes V.
Vamos calcular a norma deste vetor k vezes v. A norma de k vezes v é a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes de k vezes v, que são kv1, kv2 e kv3, respectivamente. Então eu vou ter kv1 ao quadrado, kv2 ao quadrado, kv3 ao quadrado, vou somar isso e extrair a raiz quadrada. Mas o quadrado de kv1 é k2v1, algo semelhante acontece para as outras componentes, então eu fico com k2 multiplicando então a soma de v1 quadrado mais v2 quadrado mais v3 quadrado, ainda tem a raiz disso aí, né? Então, colocando já o k2 em evidência. Então, agora eu tenho a raiz quadrada de um produto, isso dá o produto das raízes quadradas, então a raiz quadrada de k ao quadrado, vezes a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes do vetor v, né? Então, o primeiro termo, a raiz quadrada de k ao quadrado, é o módulo de k, né? Enquanto que a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes do vetor v é precisamente a norma de v. Então, isso dá módulo de k vezes norma de v. Assim, obtemos a propriedade de que a norma de k vezes v, onde k é um escalar e v é um vetor, é então módulo de k vezes a norma de v. Por exemplo, então tínhamos ali o vetor w com componentes 2, 3, 6, a norma de w, né, já havíamos calculado, a raiz quadrada de 2 quadrado mais 3 quadrado mais 6 quadrados da raiz de 49. Então, a norma, o comprimento de w é 7. Então, pela propriedade acima, a norma de 3 vezes w é o módulo de 3 vezes o comprimento de w, vezes a norma de w. O módulo de 3 é 3, então isso dá... E o comprimento de w é 7, então isso dá 3 vezes 7, que dá 21. Já a norma de menos 2w é igual ao módulo de menos 2 vezes a norma de w. O módulo de menos 2 é 2, a norma de w é 7, então 2 é 7, 14. Então é a norma de menos 2 vezes w. Já a norma de menos w, o comprimento de menos w deve ser igual, né, ao comprimento de w, né, pela geometria. E realmente isso acontece, porque pela propriedade acima, norma de menos w é a norma de menos 1 vezes norma de w. Norma de menos 1 é 1, norma de w é 7, então 1 vezes 7 é 7, que é exatamente a norma de w. Vetores unitários. Um vetor unitário é um vetor de comprimento 1. Então, qualquer vetor que tenha comprimento 1 é dito um vetor unitário, um vetor que tenha norma 1. Existem vetores unitários importantes, que são os vetores unitários ao longo dos eixos coordenados, vetores unitários I e J no sistema bidimensional. Então, no espaço bidimensional, o vetor I com componentes 1, 0 e o vetor J com componentes 0, 1 são perpendiculares ali pela figura, né? Obviamente, o vetor I aponta na direção do eixo X e o vetor J aponta na direção positiva do eixo Y. Observe o seguinte, que se pegar qualquer vetor no espaço bidimensional, vetores com componentes V1, V2, esse vetor com componentes V1, V2, ele pode ser decomposto nesta soma, a soma desses dois vetores. Um vetor com componentes V1, 0 e outro vetor com componentes 0, V2. Agora observe o seguinte, que V1 é um escalar. Eu posso colocar em evidência o escalar usando então a propriedade de multiplicação, né, a propriedade de multiplicação de vetor por escalar. Então o escalar V1 que multiplica aquele vetor com componentes 1, 0 é precisamente o vetor V com componentes V1, 0. Então, V1 vezes o vetor 1, 0 é a mesma coisa que o vetor com componentes V1, 0. De forma semelhante, eu tenho que V2 vezes o vetor 0, 1 é o vetor com componentes 0, V2. Desta maneira, eu tenho que o vetor V ele é decomposto assim, nessa soma de um múltiplo do vetor 1, 0
mais um múltiplo do vetor 0,1. Esse vetor 1,0 eu chamei de I, né, e o vetor 0,1 eu chamei de J. Então, qualquer vetor V pode ser decomposto numa soma de dois múltiplos, um múltiplo de I e um múltiplo de J. Quem são esses fatores multiplicativos? Precisamente as componentes do vetor V. Então, o vetor V com componentes V1, V2 pode ser decomposto numa soma V1 vezes I mais V2 vezes J. Isso para qualquer vetor no espaço bidimensional. No espaço tridimensional, teremos que... Vamos manter o vetor I, agora o vetor unitário na direção do eixo X, o vetor J, um vetor unitário na direção do eixo Y. Então, o vetor I tem componentes 1, 0, 0, o vetor J componentes 0, 1, 0. Agora eu preciso de uma letra a mais, porque eu tenho um eixo a mais, que é o eixo Z, então eu preciso de um vetor K com componentes 0, 1, 0. Esse é o vetor unitário na direção do eixo K. Então eu tenho esses K, esses três vetores, e JK, vetores unitários perpendiculares. Observe que algo semelhante que ocorreu para os vetores IJ num sistema bidimensional vai ocorrer agora para os vetores IJK no sistema de vetores, no sistema de coordenadas tridimensional. Então, se eu pegar um vetor qualquer em 3 dimensões, componentes V1, V2, V3, ele pode ser decomposto nessa soma, né? A soma de um vetor V1, 0, 0, mais o vetor 0, V2, 0, mais o vetor 0, 0, V3. Agora, aquele vetor V1, 0, 0, eu posso escrever ele como V1 vezes 1, 0, 0. O vetor 0, V2, 0 pode ser escrito como V2, 0, 1, 0. E o vetor 0, 0, V3 pode ser escrito como V3, 0, 0, 1. E agora eu só observo que 1, 0, 0 é o vetor I, 0, 1, 0 é o vetor J, e 0, 0, 1 é o vetor K. Então, qualquer vetor no espaço tridimensional com componentes V1, V2, V3 pode ser decomposto numa soma de múltiplos dos vetores unitários IJK. Os fatores multiplicativos são precisamente as componentes V1, V2, V3. Então, V é igual a V1 I mais V2 J mais V3 K. Então, um exemplo. Vamos fazer uma tabela aqui, considerar então vetores no espaço bidimensional e no espaço tridimensional. Vamos usar essa notação, a nova notação, os vetores unitários, usando os vetores unitários IJ no sistema bidimensional e nos IJK para o sistema no espaço tridimensional. Então, por exemplo, o vetor 2, 3 no espaço bidimensional pode ser escrito também como 2i mais 3j. Então, essa é uma maneira equivalente de escrever, representar o mesmo vetor. O vetor 2 com componentes 2 menos 3, 4 pode ser escrito então como 2i menos 3j mais 4k no espaço tridimensional. O vetor menos 4, 0 é o vetor menos 4i mais j, 0 vezes j, né, ou simplesmente o vetor menos 4i. O vetor 0, 3, 0 é o vetor 3j. Né? O vetor 0, 0, a origem pode ser escrito, o vetor nulo pode ser escrito como 0i mais 0j. Da mesma forma, o vetor nulo no espaço tridimensional é 0i mais 0j mais 0k. A soma de dois vetores dados com essa notação, né? 3i mais 2j, esse é um vetor, mais o outro vetor, o segundo vetor, 4i mais j. Somamos componente a componente, as componentes i e as componentes j, digamos assim, né? Então, 3 mais 4, 7i. 2 mais 1, 3j. Então, o vetor soma é 3i mais 7i mais 3j. De forma semelhante, a diferença, componente a componente, no espaço tridimensional, 3i mais 2j menos k, menos o vetor menos k menos j mais 2. Então, eu faço a diferença 3 menos 4 dá menos 1 vezes i. Então, 3i menos 4i menos i. 2j menos j
menos j dá 2j mais j, que dá 3j, e menos k menos 2k dá menos 3k. Então, portanto, o vetor diferença é menos i mais 3j menos 3k. O múltiplo 5 vezes o vetor 6i menos 2j, então eu multiplico componente a componente, assim, 5 vezes 6, 30i, menos 10j. Da mesma forma, para vetores no espaço tridimensional, 2 vezes o vetor i mais j menos k, mais 4 vezes o vetor i menos j, isso dá 6i menos 2j menos 2k. Norma de 2i menos 3j é a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes. As componentes são 2i menos 3, né? Então 2 quadrado mais 3 quadrado dá 13, então raiz quadrada de 13. A norma de i mais 2j menos 3k, raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes, 1 quadrado mais 2 quadrado mais menos 3 quadrado, então isso dá 9 mais 5, dá 14, então raiz de 14. Em geral, a norma de um vetor v1i mais v2j no espaço bidimensional é a raiz quadrada de v1 quadrado mais v2 quadrado. E no espaço tridimensional, a norma de um vetor com componentes v1, v2, v3 é a raiz quadrada de v1 quadrado mais v2 quadrado mais v3 quadrado. Normalizando um vetor u. Problema. Dado um vetor v não nulo, encontrar um vetor unitário u que tem a mesma direção e sentido de v. Esse é o nosso problema que vamos tentar resolver agora. Então, como vamos resolvê-lo? Mesma direção de v significa que u deve ser um múltiplo de v, né? Então, o nosso vetor u deve ser k vezes v. Então, se eu tenho o vetor v e quero encontrar este vetor unitário u que tem a mesma direção e sentido de v, eu já sei que u deve ser k vezes v, então basta encontrar o k, né? Pela propriedade que tem que ter a mesma direção de v, né? Mas eu não usei ainda o sentido, então já que tem que ter o mesmo sentido, o k ele tem que ser um múltiplo, um fator multiplicativo positivo, né? Caso contrário, eu vou apontar para o sentido oposto. Então, o u deve ser igual a k vezes v e k deve ser um número positivo. Além disso, o comprimento, a norma de u deve ser 1. U deve ser igual a k vezes v, porque u é um vetor unitário. Como eu sei que u é k vezes v, então isso é norma de k vezes v. Agora, propriedade da norma, tenho aqui um múltiplo de v, tenho um escalar k vezes v, eu quero a norma desse vetor, então, pela propriedade anterior, isto é o módulo de k vezes a norma de v. Então, como isto deve ser igual a 1, né? 1 deve ser igual a norma de v vezes módulo de k, podemos isolar então o módulo de k e escrever, então concluir que o módulo de k é igual a 1 sobre a norma de v. Note que a norma de v não é zero, porque o vetor, por hipótese, é um vetor não nulo. Agora, eu conheço o módulo de um número real. O módulo de k deve ser igual a 1 sobre a norma de v. Então, esse número real k, ele pode ser de duas maneiras. Eu posso ter k negativo igual a menos 1 sobre norma de v, ou posso ter k positivo igual a 1 sobre norma de v. Essas possibilidades para k satisfazem a hipótese de que módulo de k é 1 sobre norma de v. Mas, usando o fato de que k tem que ser positivo, já que o vetor u deve ter o mesmo sentido do vetor v, então desprezamos aquela possibilidade de k ser negativo e ficamos apenas com k positivo, ou seja, k deve ser igual a 1 sobre norma de v.
Então, assim resolvemos o nosso problema, chamado problema da normalização do vetor não nulo v, que é encontrar um vetor unitário que tenha a mesma direção e sentido de v. Sabemos que u deve ser igual a k vezes v, um múltiplo de v, e acabamos de calcular este k. K é igual a 1 sobre a norma de v. Então, o fator multiplicativo é 1 sobre a norma. Dessa forma, esse vetor aí, u igual a 1 sobre norma de v, que é o k, vezes v, com certeza é um vetor unitário, né? Isso é, então, a chamada normalização de v. Este vetor, então, ele tem norma 1, ele tem a mesma direção de v, ele também tem o mesmo sentido de v, como ilustra ali a figura. Um exemplo, então, prático. Temos aqui a seguinte questão. Vamos normalizar o vetor v, dado, então, pela expressão 2i mais 2j menos 1. Então, para normalizar o vetor v, eu vou precisar calcular a sua norma. A norma do vetor v, então, é a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes do vetor v. Então, 2 quadrado mais 2 quadrado mais menos 1 quadrado, 4 mais 4 mais 1 dá 9. Raiz de 9 igual a 3. 3, então, é o comprimento do vetor v, a norma de v. A normalização agora do vetor v, então, o vetor u é 1 sobre a norma de v, então 1 sobre 3, 1/3, vezes o vetor v, ou seja, eu multiplico por 1/3, ou se preferirem, divido por 3 todas as componentes do vetor v, ou seja, o vetor u dado pela expressão 2/3 vezes i mais 2/3 vezes j menos 1/3 vezes k. Este vetor u é a normalização de v, ou seja, ele é um vetor unitário e ele tem a mesma direção e sentido do vetor v. Vetores determinados por comprimento e ângulo. Vamos considerar a situação aqui do seguinte: um vetor qualquer no espaço bidimensional. Então, ali está o vetor v, com um ponto inicial na origem, um ponto final ali qualquer. Vamos considerar aquele ângulo, o ângulo que v forma com o eixo x, ou seja, o ângulo que o vetor v forma com o vetor i, ou o eixo x. Vamos tentar determinar quais as componentes do vetor v, ou seja, determinar v a partir do conhecimento do ângulo θ e também do comprimento do vetor v. Então, considerando aquele triângulo retângulo ali, onde a hipotenusa é a norma de v, aí está o ângulo θ, o ângulo que o vetor v forma com o eixo do x. Nós observamos que o cosseno de θ é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Portanto, se o cosseno de θ é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, o cateto adjacente é a hipotenusa vezes o cosseno de θ. Então, é norma de v vezes o cosseno de θ. Então, de forma semelhante, se o seno de θ é o cateto oposto sobre a hipotenusa, então o cateto oposto é a hipotenusa vezes o seno de θ, e assim eu tenho as componentes do meu vetor v, componente x, norma de v vezes o cosseno de θ, e componente y, norma de v vezes o seno de θ. Então, para qualquer vetor v no espaço bidimensional, ele pode ser determinado somente conhecendo o seu comprimento e o cosseno e o seno do ângulo, conhecendo o ângulo, né, que ele forma com o eixo do x. Então, esse vetor é determinado assim: componente x, norma de v, vezes cosseno de θ, componente y, norma de v, vezes seno de θ. De forma alternativa, na notação, usando os vetores i e j, né, então qualquer vetor v pode ser escrito como norma de v cosseno de θ vezes i, mais norma de v seno de θ vezes j.
Um caso especial, se eu tenho U um vetor unitário, então a norma de U já é 1, então não precisa ser escrita ali naquela fórmula, então eu tenho U é igual a simplesmente o cosseno de θ, seno de θ, essas são as componentes do vetor unitário com o ângulo diretor θ, né, o ângulo que ele forma com o eixo do x. Na notação dos vetores I e J, qualquer vetor unitário U pode ser escrito então como cosseno de θ I mais seno de θ J. Por exemplo, vamos determinar o vetor de comprimento 2 que faz um ângulo de π sobre 4 radianos com o eixo do x positivo. Então, ele tem o ângulo de π sobre 4 com o eixo do x e o comprimento 2. Então, usando aquela fórmula, que qualquer vetor pode ser decomposto assim, como norma de V cosseno de θi mais norma de V seno de θ J. Norma de V foi dada igual a 2. O cosseno de θ é o cosseno do π sobre 4 e o seno de θ também, né? O cosseno de θ é igual ao cosseno, é o seno de θ nesse caso, ambos iguais a raiz de 2 sobre 2. Então, V é simplesmente 2 raiz de 2 sobre 2 vezes I, que simplifica ali, mais 2 raiz de 2 sobre 2 J. Então, V é raiz de 2i mais raiz de 2j. Este é o vetor que tem comprimento 2 e forma um ângulo de π sobre 4 radianos com o eixo do x positivo. Um outro exemplo, vamos determinar o ângulo que o vetor V igual a menos raiz de 3i mais j forma com o eixo do x positivo. Qual o ângulo diretor, né, desse vetor V? Né? Para isso, vamos determinar a norma desse vetor. Vai ser necessário saber o comprimento do vetor. Então, norma de V, raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes, menos raiz de 3 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, isso dá 3, mais 1 4, raiz de 4 dá 2. Então, este vetor V tem comprimento, tem norma 2. Usando então a fórmula ali, nós temos que V é a norma de V vezes o cosseno de θi mais norma de V vezes o seno de θj. A norma de V é 2 e o vetor V é conhecido, então eu posso escrever a seguinte equação: menos 3 raiz de 3i mais j, esse é o vetor V, é igual a 2 vezes o cosseno de θi mais 2 vezes o seno de θj. Isso eu acabei de usar a fórmula ali com norma de V igual a 2. Agora eu tenho uma igualdade de dois vetores são iguais, se e somente se as componentes correspondentes são iguais, ou seja, menos raiz de 3 deve ser igual a 2 vezes o cosseno de θ e 1 deve ser o múltiplo de j ali, né? O fator multiplicativo, o número que está multiplicando j, que é 1, deve ser igual a 2 vezes o seno de θ. Assim, o cosseno de θ é menos raiz de 3 sobre 2 e o seno de θ é 1 meio. Então, o seno de θ 1 meio indica o ângulo π sobre 6, o ângulo de 30 graus, mas isso não confere com o valor do cosseno. O cosseno, no caso, teria que ser raiz de 3 sobre 2 para 30 graus. Mas então, se o cosseno é negativo, então indica que este ângulo está no segundo quadrante. Então, o ponto radial determinado por este ângulo, θ, está no segundo quadrante. Então, isso deve ser π menos π sobre 6. Né? Esse deve ser o valor de θ, que é 5π sobre 6. Então, dessa forma, sim, o seno de 5π sobre 6 é 1 meio. E o cosseno de 5π sobre 6, esse é menos raiz de 3 sobre 2. Vetores determinados por comprimento e um vetor na mesma direção e sentido. Isso se aplica para vetores tanto no espaço bidimensional quanto no espaço tridimensional. Então, por exemplo, vamos encontrar as componentes do vetor V que satisfaz essa propriedade aí. Ele tem norma raiz de 5, ele aponta na mesma direção, tem a mesma direção e sentido do vetor
que tem ponto inicial em A e ponto final em B. Então, eu conheço o comprimento do vetor V e eu conheço indiretamente, não conheço ainda exatamente, mas conheço indiretamente um vetor na mesma direção e sentido do vetor V. Então, com isso, eu vou poder obter as componentes do vetor V. Vamos ver como vamos resolver este problema. Primeiramente, vamos obter as componentes deste vetor que tem ponto inicial em A, ponto final em B, ou seja, o vetor AB. O vetor AB tem componentes, então, 250 menos 004, que são as coordenadas dos pontos B e A, respectivamente. Então, 2 menos 0, 2, 5 menos 0, 5, 0 menos 4 dá menos 4. Então, essas são as componentes do vetor AB. Então, esse vetor AB tem a seguinte norma. A norma é a raiz quadrada das somas quadradas das componentes. Então, 2 quadrado mais 5 quadrado mais menos 4 quadrado dá 45. Temos, então, a raiz quadrada de 45, que pode ser escrito como 3 raiz de 5. Então, esta é a norma do vetor AB, o vetor que tem aponta na mesma direção e sentido do nosso vetor V. Vamos obter um vetor unitário na mesma direção e sentido do vetor AB, ou seja, vamos normalizar o vetor AB. Para normalizar, basta multiplicarmos 1 sobre a norma de AB pelo vetor AB. A norma de AB é 3 raiz de 5, então vamos multiplicar 1 sobre 3 raiz de 5 vezes o vetor 2, 5 menos 4. Isso então dá o vetor com componentes 2 sobre 3 raiz de 5, 5 sobre 3 raiz de 5 e menos 4 sobre 3 raiz de 5. Então, esse vetor U, ele é um vetor unitário com a mesma direção e sentido do vetor AB. Só que o vetor AB tem a mesma direção e sentido do vetor V. Então, se normalizarmos o vetor V, para obtermos um vetor que tem a mesma direção e sentido do vetor V, é a mesma coisa que normalizar o vetor AB. Então, esse é um vetor unitário que aponta na mesma direção e sentido. Então, o vetor U, ele pode ser escrito assim também, né? Como 1 sobre norma de V vezes V. Portanto, V deve ser igual a norma de V vezes U. U acabamos de obter ali em cima, é 2 sobre 3 raiz de 5, 5 sobre 3 raiz de 5, menos 4 sobre 3 raiz de 5. Então, norma de V é conhecido. A norma de V foi dado, isso é a raiz de 5, então eu posso obter então assim o vetor V, multiplicando o comprimento, que foi dado, raiz de 5, por um vetor unitário que tem a mesma direção e sentido de V. Esse vetor é o vetor U, que é o vetor 2 sobre 3 raiz de 5, 5 sobre 3 raiz de 5 menos 4 sobre 3 raiz de 5. Então, fazendo a multiplicação, simplificando, né, o raiz de 5, em outras palavras, aí temos o vetor V. Então, o vetor V tem componentes 2 terços, 5 terços, menos 4 terços.